Você consegue resolver a raiz de 25 sem usar calculadora? E a raiz de 26,8? Muitas vezes, quando não temos recursos computacionais para resolver alguma coisa, ou mesmo quando você tem os recursos computacionais, mas você tem um limite de capacidade, a economia de recursos é uma coisa importante. Muitas vezes nos deparamos com equações muito complexas e com tantos dados que, até mesmo para computadores, isso se torna um trabalho lento e às vezes até inviável. Nessas situações, uma forma interessante de contornar esse problema seria utilizar uma função que fosse aproximada da minha função original, mas que fosse mais simples. Essa minha função aproximada poderia dar um resultado não exatamente igual ao que eu teria na minha função completa, mas ela seria muito mais fácil de se implementar em uma máquina ou até mesmo fazer na mão, economizando tempo e chegando em um resultado que seja apreciável para os meus objetivos. E hoje a gente vai ver aqui uma dessas formas de simplificar uma função que não gera o resultado exato, mas facilita muito o seu trabalho e tem aplicações em diversas situações. E essa é a aproximação linear. Vamos entender como isso aqui funciona. Algumas funções são fáceis de serem calculadas para valores específicos. Por exemplo, se você tivesse aqui a raiz de x, calcular por x igual a zero é muito simples. No entanto, quando você pega um x igual a 0,1987, isso aqui já fica um pouco mais complicado. O que eu vou mostrar aqui agora é como você pode encontrar a sua resposta para a função de alguns valores que dão um pouco mais de trabalho a partir de valores que são facilmente calculados. Essa possibilidade surge da definição do nosso ΔF, ou ΔY, né, já que y é igual a f de x. Um ΔF, ele é o f num ponto final, que eu vou colocar aqui x mais ΔX, menos o f no ponto inicial, que fica somente o x. Como a gente já viu anteriormente, esse x mais ΔX indica que, se você tem um ponto inicial x e caminha uma distância ΔX, seu ponto final ficará x mais ΔX. Em consequência disso, você terá um f de x e um f de x mais ΔX, correspondente ao eixo y. Então, muitas vezes você consegue encontrar a sua solução para um caso mais simples. E quando você caminha um pouco nessa reta, né, e chega em algumas coisas um pouco mais complicadas, isso aqui já fica um tanto difícil. E, para encontrar isso aqui de uma maneira mais fácil, e até mesmo sem ter que repetir o mesmo cálculo, que pode ser um pouco trabalhoso, você pode manipular essa equação aqui para ter soluções mais simples. Aqui eu vou passar esse f de x para o outro lado, então eu vou ficar aqui com f de x mais ΔF é igual a f de x mais ΔX. Aqui só reorganizando, né, passando isso aqui para o outro lado, eu fico aqui com f de x mais ΔX é igual a f de x mais ΔF. Se você consegue calcular sem grandes problemas esse f inicial aqui, o que você precisa para determinar esse valor final é somente essa variação do f, né? Esse ΔF. E para isso, vamos utilizar um recurso que a gente viu no vídeo anterior, que são as diferenciais. Lá, a gente viu que um df
ele é diferente de um ΔF. Mas, para valores pequenos de um dx ou de um Δx, você pode dizer que esse df ele é aproximadamente o ΔF. Vamos olhar essa função aqui para entender um pouquinho disso. Veja bem, aqui eu tenho uma função qualquer, em vermelho. Pegando um valor a no meu eixo x, eu posso definir a partir disso uma reta tangente que passa pela função para esse valor x. A reta tangente, ela é diferente da minha função. Isso porque elas são funções diferentes, né? Aqui eu tenho uma função qualquer, onde possui curvas e tudo mais, e a reta ela é uma função de primeiro grau. E quando aproximamos, podemos perceber que a nossa função em vermelho e a nossa reta tangente, que passa por esse ponto, elas são exatamente iguais nesse ponto de tangência. No entanto, para valores próximos desse ponto de tangência, a função e a reta tangente possuem valores aproximados. À medida que se distanciam, cada uma segue o seu rumo e ficam com valores muito diferentes. Mas, se você pega em um ponto específico A, em que você consegue definir sem grandes problemas o valor para a sua função, e quer encontrar um outro valor, uma tática seria pegar o valor que você tem nesse ponto aqui, ou seja, o f de A minúsculo, e então somar com a diferença que esses dois têm no valor da função, ou seja, o ΔF. Então, você teria o valor desse ponto final aqui, desse A maiúsculo. Mas olhem só, quando você lida com essa reta tangente, caso você tenha valores do ponto final muito perto do ponto inicial, a diferença entre o valor para a função em vermelho e para a reta tangente é muito pouco. Então, para efeitos práticos, você poderia trabalhar com a reta, que possui uma equação muito simples, né, que é uma equação de primeiro grau, ao invés de trabalhar com a sua função em vermelho aqui, que muitas vezes possuem expressões muito complicadas. E é com esse intuito que nessa função que eu estou montando, eu vou substituir esse ΔF por um DF, ficando aqui com o meu f do ponto final igual ao f no ponto inicial mais df. Como vimos na aula anterior, o meu df ele é igual à minha derivada da função vezes um dx, chegando em f de x mais ΔX igual a f de x mais a derivada do f de x vezes dx. Essa maneira aqui pode parecer que ela é um pouquinho mais complicada, uma vez que você tem que derivar a sua função. No entanto, uma vez montada, você terá uma equação que encontra valores difíceis de serem calculados utilizando somente contas mais simples. E esse tipo de expressão aqui é o que a gente conhece como uma função linearizada, ou uma aproximação linear, ou mesmo uma aproximação pela reta tangente. Essa equação é comumente encontrada em livros, escrita da forma L de x igual a
f de A mais f' de A, que multiplica x menos A. É a mesma expressão, só que aqui é colocado L, referindo-se à linearização, né? Esse A, ele vem da interpretação em que você tem um ponto inicial A e um ponto final X, sendo que o seu dx ou o seu ΔX, né, ele seria o ponto final menos inicial, x menos a, como está escrito aqui. E o seu ponto inicial, né, que você tem aqui a função nesse ponto inicial, como descrevemos aqui, a sua derivada para o ponto inicial, como escrevemos aqui, seria o f de A e o f' de A, sem nenhum problema. Essa forma de escrita é interessante porque ela mostra com clareza que, quando você quer calcular o valor para a sua função em um ponto x, você pode utilizar isso aqui com o seu ponto de referência sendo esse A e substituindo somente esse valor que você tem aqui. Mostrando que, uma vez montada toda essa expressão, a única coisa que você vai substituir para encontrar seus resultados é o valor de x. E considerando que esse valor de f de A, f' de A, serão valores constantes, uma vez que você tem uma constante aplicada aqui dentro, tudo que você terá que fazer é fazer subtrações, multiplicações e somas, evitando que você tenha que lidar com raízes, logaritmos, exponenciais e coisas que são muito mais complexas. Em contrapartida, é sempre importante relembrar que isso aqui é uma aproximação, sendo que quanto mais distante esse x estiver do ponto A, maior será o erro associado a esse cálculo. Então, é muito importante levar em consideração que o cálculo utilizando uma aproximação linear, ele deve ser feito para valores que estão muito próximos entre esse seu valor de referência e o valor que você quer calcular. Veja o exemplo a seguir para ter uma noção melhor de como utilizar essa nossa aproximação linear.